Sara, professora de linguagens, e hoje eu vim resolver com vocês a questão número 13 do caderno rosa da prova do Enem do ano de 2022. É uma questão que vai trazer um texto mais literário, então por isso a gente vai fazer a leitura dele juntos e aí depois a gente vai ver o que o comando da questão está nos pedindo e o que a gente deve fazer para encontrar a nossa alternativa correta. Então, bora juntos para a leitura desse texto. O título do texto é O Bebê de Tarlatana Rosa. Na terça, desliguei-me do grupo e caí no mar alto da depravação, só com uma roupa leve por cima da pele e todos os maus instintos fustigados. De resto, a cidade inteira estava assim. É o momento em que, por trás das máscaras, as meninas confessam paixões aos rapazes. E é o instante em que as ligações mais secretas transparecem, em que a virgindade é dúbia e todos nós a achamos inútil. A honra, uma caceteação, o bom senso, uma fadiga. Nesse momento, tudo é possível. Os maiores absurdos, os maiores crimes, nesse momento há um riso que galvaniza os sentidos e o beijo se desata naturalmente. Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me quase mórbida. Nada de raparigas do galerim perfumadas e por demais conhecidas. Nada do contato familiar. Mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar, era ignóbil. Felizmente, muita gente sofre do mesmo mal no carnaval. Então, gente, leitura do texto, a gente pode olhar a referência, ali a gente tem o nome de um escritor famoso, que é o João do Rio, né, que ele escreve muitas crônicas, muitos textos sobre a cidade do Rio de Janeiro, e sobre os eventos sociais que ocorriam nessa cidade. E aqui, como a gente viu, ele está falando do carnaval, né? Nosso conhecidíssimo carnaval. Então, o que está acontecendo nesse texto? Fazer uma breve interpretação, uma breve leitura conjunta deles. Ele está falando, então, que na terça-feira de carnaval é um momento que há uma grande transformação nele e na maior parte das pessoas daquele lugar, tá? Todo mundo se entrega aos prazeres, aos desejos, se desapega daquelas ordens morais e éticas, então aproveitam a vida no seu maior e mais grande absurdo, né? Então tem essa coisa de aproveitar a festa. Ele fala que nesse momento tudo é possível, os maiores absurdos são possíveis, até os maiores crimes. Então as pessoas aproveitam do toque, das relações, dos amores, e elas não. E quanto mais infamiliar ou quanto menos familiar for o contato, nesse momento dessas festas, melhor ainda, né? Então ele vai falando então dessa experiência. E aí então a partir disso a gente pode ir para o comando da questão e ver o que a gente deve fazer. No comando a gente tem que, no texto, o personagem vincula ao carnaval atitudes e reações coletivas diante das quais expressa. Então, o que é reformulando, né, esse comando? Ele quer saber, através do carnaval, o que é expressado por meio do texto. Ali a gente tem que estar nas atitudes coletivas. Então, vejam bem, a gente tem uma voz narrativa que vai falando da sua visão, da sua experiência, mas ela reforça que isso não pertence só a ela. Fala que, na verdade, toda uma comunidade, toda uma coletividade também pensa, age e sente parecido aos desejos dessa voz narrativa, né? Tanto que no final do texto ele até fala que, felizmente, ainda bem que muita gente sofre do mesmo mal que ele em relação ao carnaval, né? De querer desfrutar a todo custo. Então, ali, segundo o comando da questão, o que está sendo vinculado às atitudes que são vividas e realizadas ali durante a festividade do carnaval? A alternativa A fala que é a consagração da alegria do povo. Tá, não é bem isso. Por quê? Ok, a gente sabe que no carnaval as pessoas estão alegres, elas expressam sua alegria, comemoram, festejam. A gente sabe que isso é mais ou menos um pensamento geral e comum, mas não é isso que está sendo expressado através do texto. Claro que a gente tem essa alegria ali envolvendo toda essa narrativa, mas ela não é o ponto central. Por quê? O ponto central está falando da realização dos desejos, das práticas que são consideradas imorais, que são consideradas inadequadas e que nesse momento elas são vividas sem esses pudores. Então, a alternativa A não é a alternativa correta, a gente vai para B, que fala que é a atração e asco perante atitudes libertinas.
tá? Em relação à atitude libertina, está falando justamente dessas atitudes, dessas vivências que são julgadas, que existe um julgamento social da sociedade sobre elas, falando que isso é errado, que é inadequado, que não é bem visto, que é imoral, que é vil. Então, tudo isso está englobado nas ações libertinas. Mas o narrador, ele expressa uma reação e um sentimento de atração em relação a tudo isso, né? Ele quer viver essas coisas, assim como boa parte da sociedade também quer durante o carnaval. E sobre o asco? Onde é que há asco nessas atitudes? A gente pode até ver ali no final do texto, onde ele fala que essas práticas, essas vivências no carnaval é uma ação ignóbil, né? Ignóbil é tudo aquilo que não é considerado moralmente correto, aquilo que é considerado vil, que é considerado sujo, inadequado. Então ele mesmo no texto pontua que isso acontece, que não é bem visto, mas depois logo em seguida ele reforça. Mas ainda bem que durante o carnaval todo mundo sofre desse mesmo mal, desses mesmos desejos, dessas mesmas vontades que eu sofro. Então tem essa relação de asco, né, de repulsa com essas atitudes carnavalescas, mas também tem uma atração de querer vivenciar e praticá-las. Então por isso a alternativa B está certíssima. Vamos ver as demais. Alternativa C fala que está em relação ao espanto com a quantidade de foliões nas ruas. Foliões são as pessoas que estão comemorando o carnaval, estão festejando o carnaval nas ruas. Nenhum momento ele fala na quantidade de pessoas, se são muitas, se são poucas. Isso não é relevante para a temática que ele está trazendo, tá? Então, por isso a alternativa C ela não é a correta. Já a D fala que é a intenção de confraternizar com desconhecidos. Ok, ele até fala ali que quanto menos familiar for o contato, ainda melhor, né? Para poder beijar, se relacionar e depois sair sem culpa nenhuma. Mas, embora seja esse um contato com desconhecidos, essa não é a centralidade temática do texto. Mas sim, como a gente viu, de como essas pessoas se relacionam, como isso é visto socialmente e como isso é rompido socialmente durante esse período em específico. Então, por isso, por mais que haja uma confraternização com pessoas desconhecidas, o foco não está aqui, certo? Então, a alternativa D também não é correta. Nos sobra, portanto, a alternativa E, que fala que está no reconhecimento da festa como uma manifestação cultural. A gente sabe que, de fato, o carnaval é uma importante e rica manifestação cultural brasileira. E, mais uma vez, é que nem quando a gente fala que a gente sabe que existe alegria no carnaval, é um pensamento geral. Quando a gente fala sobre essa temática, todo mundo sabe que é uma manifestação cultural. Mas, no texto, o foco não está no reconhecer essa festa como um grande patrimônio, como uma grande manifestação cultural. Mas, como eu disse, está nas relações e no julgamento que existe em relação a isso. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B, que fala da atração e do asco perante atitudes libertinas. Certo, gente? Então, essa foi a resolução de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê numa próxima. Até mais!